Oi, boa tarde a todas. Né? Boa tarde. Tivemos uma folguinha de 2 semanas, né? E voltamos, né? E então hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos iniciar pelo capítulo 16, que é o perdão das ilusões. Aqui nesse livro é página 350, né? E começa com a verdadeira empatia, né? E aí eu tinha até colocado lá no grupo, né, o significado de empatia, no caso, para nós aqui, na língua portuguesa, né, no sentido geral, né? Deixa eu pegar aqui, né? Então, aqui diz o seguinte: empatia, capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria. Compreensão. Demonstrou empatia ao aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja e aprendendo da maneira como ele aprende, etc. Daí o outro fala assim: ação de colocar no lugar de outra pessoa, aptidão para se identificar com o outro, competência emocional para depreender o significado de um objeto, faculdade para idealizar ou traçar a personalidade de alguém. Então, essa aqui seria a ideia de empatia para a gente começar o texto, né? Porque, às vezes, para a gente pegar uma visão geral, né, da palavra, né? E talvez a gente entenda que a empatia ela tem um significado mais profundo do que isso que a gente acabou de olhar aqui nesse slidezinho que eu li, né? Então, aí eu queria saber se alguém quer começar a ler para nós aqui esse primeiro parágrafo. Sentir empatia. Você quer ler, Kátia? Pode ser eu ou alguma outra colega? Não, pode ser, não tem problema. Depois outra pessoa continua. Tá, vamos lá. Então, é o primeiro parágrafo, né? Yeah. Então, o perdão das ilusões, a verdadeira empatia. Sentir empatia não significa unir-te em sofrimento, pois é isso que tens que te recusar a compreender. Essa é a interpretação do ego acerca da empatia, que sempre é usada para formar um relacionamento especial no qual se compartilha o sofrimento. A capacidade de sentir empatia é muito útil para o Espírito Santo, desde que permitas que ele a use a seu modo. Seu modo é muito diferente. Ele não compreende o sofrimento e quer que ensines que o sofrimento não é compreensível. Quando ele se relaciona através de ti, não se relaciona através do teu ego com outro ego. O Espírito Santo não se une à dor, compreendendo que a cura da dor não se dá através de tentativas delusórias de entrar nela e aliviá-la por compartilhar a delusão. Legal, né? Eu vou ler aqui um pedacinho, daí a gente começa. Ó. Sentir empatia não significa unir-te em sofrimento, pois é isso o que tens que te recusar a compreender. Essa é a interpretação do ego acerca da empatia e sempre é usada para formar um relacionamento especial, no qual se compartilha o sofrimento. Alguém gostaria de falar um pouco sobre essa parte que eu li? Eu acho, Sara, que na visão aí, pelo que eu li do livro, eu entendi, é que a empatia aí, ele não foca no sofrimento. Ele foca, tipo assim, a pessoa fez alguma coisa errada e ela se culpa. Aí, quando a gente tem a empatia fora da visão do livro, a gente, não, mas não foi nada disso, você não foi errada, a gente tende a passar um pano, né, amenizar a coisa, mas não tirar o sofrimento da pessoa. A gente vai no sofrimento. E aí, com a visão do livro, na visão do livro, ele foca tipo assim, como, dando um exemplo, né, ele diria assim,
você é muito mais que isso. Ele vai pelo lado positivo da coisa, não desmerecendo a dor da pessoa, lógico, a pessoa está em dor, está em sofrimento, mas ele olha por uma visão mais positiva e não foca no sofrimento, na culpa, né? Quando a gente está em situação assim complicada, difícil, quase sempre, né? Eu acho que é por aí. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso que eu entendi. Eu penso que parte que eu entendi assim. Por favor, Leila. Teu microfone não tá bom, tem que ver aí se está ligado. Então, eu entendi essa parte da empatia, eu entendo como se fosse assim, até onde eu estou presente num diálogo com uma pessoa, onde eu estiver, e que eu estou ali totalmente presente, ouvindo, observando, totalmente presente no que está acontecendo naquele momento, onde eu não me envolvo emocionalmente com a situação, né? Seja ela o que for, fazendo a minha colocação, se caso a pessoa pedir, né, uma ajuda, uma orientação, dentro, claro, da possibilidade, mas o que eu percebo como esse momento é isso, é o estar presente, a empatia é isso, para mim, né, dentro do que eu entendo, é o estar presente totalmente, é um silêncio que existe, que faz a conexão, e a gente ali com essa presença, sem se envolver, assim que eu entendo. Muito bom. Alguém mais quer falar, fazer algum comentário? Então, eu vou ler de novo a frase, só para a gente, ó. Sentir empatia não significa unir-te em sofrimento, pois é isso o que tens que te recusar a compreender. Ele colocou a palavra recusar a compreender, ele colocou esse verbo de forma diferente, né? Mas eu entendi assim, pegando um pouquinho que a Leila falou e um pouquinho que a Márcia disse, né? Sentir empatia, né? Então, sentir empatia é como se... Eu entendi assim, que a empatia que ele está falando aqui é aquela quando nós falamos que o meu ser está conectado ao ser do próximo, né? Ou seja, o meu ser e o ser do outro estão em comunhão. Então, isso é a verdadeira empatia. Nós, normalmente, achamos que empatia é quando a gente acha a pessoa legal. O ego em nós, ele costuma muito ir nesse ponto. Quando ela não é muito legal, a nossa empatia ela já tem um problema. Que aí é aí que fala aqui que é isso que a gente não compreende, né? Que foi o que a Leila disse. Quando a gente, na troca, a empatia não há sofrimento. A pessoa pode, muitas vezes, não estar de acordo com o nosso ponto de vista, mas não tem problema, né? É isso que, muitas vezes, nós não conseguimos separar, né, do próximo, né? Às vezes a pessoa, ela gosta de uma coisa muito diferente da nossa. Vamos botar assim, opiniões políticas, que é mais fácil, né? Porque a gente sabe que opinião política, torcida de futebol, essas coisas, né, em que tem lados bem, né, bem separados, né? Costuma dar problema, né? E isso leva normalmente à discussão e leva o quê? A um sofrimento, né? Isso é, vamos dizer assim, coletivo. Aí ele assim, essa é a interpretação do ego acerca da empatia e é sempre usada para formar um relacionamento especial no qual se compartilha o sofrimento. O que vocês entendem que é relacionamento especial? Um relacionamento Perdão. Tá, fala a Fernanda e depois a Márcia, por favor, Fernanda. Um relacionamento saudável? Especial? É. Não, não é. Não. É o inverso. Mas aí, por favor, Márcia. Vamos ver se eu acerto. Não, é porque a gente tem que compreender só um pouquinho, mas é compreender que isso tem a ver com o livro.
Não quer dizer que um relacionamento especial não possa ser um relacionamento legal, dependendo de onde a gente estiver usando essas duas palavras. É dentro da Mas visão. aqui no livro ele tem outro significado. Por favor, Márcia. Dá para você ler de novo? Eu perdi o raciocínio. Ó, essa é a interpretação do ego acerca da empatia, e sempre é usada para formar um relacionamento especial no qual se compartilha o sofrimento. Então, eu perdi o que eu ia dizer, tá? Mas eu vou mais ou menos na linha do que eu falei antes. O ego, ele vai focar sempre na questão em si, né? No que a gente se identifica, porque a gente se identifica com aquela situação. E essa empatia, na visão do livro, ele foca mais no ser, né? Tipo, vou repetir a frase que eu falei, a gente não é nada disso, a gente está acima disso, entendeu? A gente não tem que se identificar com o que aconteceu, seja o erro, ou qualquer coisa que seja o relacionamento aí. Como é que é a pergunta? Eu me perdi, eu ia falar uma coisa, eu não levanto a mão por causa disso, senão eu perco a linha de... Sei, eu já sofri desse mal, mas você cura disso. Você se cura. Uhum. Então, não, ó, eu vou ler tudo que eu li para você talvez entrar, né? Respira e tenta manter a mente que vai dar certo. Ela volta, a informação ela volta. Ó. Sentir empatia não significa unir-te em sofrimento, pois é isso o que tens que te recusar a compreender. Essa é a interpretação do ego acerca da empatia, e sempre é usada para formar um relacionamento especial, no qual se compartilha o sofrimento. Então, essa é a visão do ego. E aí eu fiz a pergunta que talvez te ajude. O que é um relacionamento especial? Dentro do livro, eu acho que o relacionamento especial é o relacionamento com o ser. E não com essa visão do ego. Não sei se é isso. Eu perdi. Vai, fala, pode falar. Márcia, você quer continuar? Você não quer esperar que daqui a pouco vá voltar? Não, pode ir, vai quem vai falar aí, vai abrindo aqui. Vai lá, Nerilene, por favor. Lembra o microfone, né? Quando ele está falando em relacionamento, que o ego está no meio, não é aqueles relacionamento doentio, né? Aqueles relacionamentos que, às vezes, você... Por exemplo, vamos botar um exemplo aqui de um casal, né? A pessoa até ama o outro, mas o outro faz ela tanto sofrer, aí a autoestima dela é lá embaixo, né? E ela não dá conta de se desprender daquilo. Para ela, aquilo é um relacionamento especial, né? Mas, na verdade, ali é algo doentio, certo? Ela fica querendo resolver talvez o problema do outro, né? Fica querendo tampar como é que é? Com a peneira, o negócio com a peneira, né? Não sei que tem só com a peneira. Sabe que o outro não tem jeito, e a pessoa fica ali sofrendo com a autoestima lá embaixo, sem despertar o melhor dentro dela e saber que ela é capaz de ter algo melhor. Aí assim, a gente cria um tipo de relacionamento que, na verdade, é um relacionamento doentio, né? E aí está mais o ego do que... E esse relacionamento, ele está em base do quê? Né? Usando a palavra do livro, sofrimento. Do sofrimento, um relacionamento de sofrimento. Eu estou levando assim para o lado prático, tentando visualizar. Isso aí pode ser casais, pode ser mãe e filho, pode ser... a gente tentando ajudar alguém, a pessoa não está afim, você está querendo forçar. Não, mas eu amo, desejo bem. Falou, a pessoa não está afim, ó. A sintonia dela é outra, sua visão é outra. Então, você acha que é especial, tudo, na verdade, é o ego agindo ali. Você tem que respeitar o outro, né? Não é mais por esse lado, não? É por aí. Márcia, você tinha levantado a mão, vai querer falar de novo? Não é ainda isso, não, mas eu tinha outra coisa em mente, mas eu acho que o fundo é isso. É um relacionamento baseado na ilusão. Resumidamente, eu queria falar mais, mas perdi a linha de raciocínio, é isso. Tá.
Então é isso aí, juntando um pouco o que a Neirene disse e a Márcia falou, no livro Relacionamento Especial, é aquilo que nós conhecemos como, como condição, relacionamento condicionado. Eu vou amar você mais se você for um filhinho bonzinho. Eu vou amar você se você fizer as coisas que eu quero. Eu não vou amar você o suficiente se você for mal educado, né? O meu marido, eu não amo tanto meu marido como deveria porque ele não é bom o suficiente comigo. Isso é o relacionamento especial. Ou seja, quando nós colocamos condição no amor. Isso é o relacionamento especial. Por isso que ele fala aqui que para formar um relacionamento especial no qual se compartilha o que é o sofrimento. Porque sempre que nós colocamos condição no amor, não é amor. Por mais lindo que pareça. Deu para entender o que eu quis dizer sobre relacionamento especial no livro, gente? Porque a gente poderia dizer que relacionamento especial é algo superior. No livro, relacionamento especial, ele é ligado ao ego. Então, a gente tem que lembrar disso. É só isso. É só uma questão de conceito e de forma de expressão. Tá? Deu para entender o que é o relacionamento especial? Condições? Deu, mas eu não sei, tem alguma coisa a ver com o que eu falei? Claro, você acabou de falar a mesma coisa, só que falou diferente de mim. Pelo menos eu entendi assim. Porque, como você falou, tem um casal que vive, que se ama, mas vive em sofrimento. É um relacionamento especial. Eles dizem, não, eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Só que vivem em briga, vivem em sofrimento. Porque eles não conhecem uma coisa que é outra, que é o relacionamento não especial, que é o amor verdadeiro, do ser para o ser. Né? Seria isso que você quis dizer, não foi? No fundo, como a Mar falou, a ilusão, né? É a ilusão, por isso que fala o perdão das ilusões. Aí fala assim, a verdadeira empatia, que a verdadeira empatia é quando há uma ligação de ser por ser. Que foi o que a Leila falou, né? Da essência, né? Que é a presença. Então a gente pega, cada um pegou, viu como cada um compreendeu de alguma forma, juntando um pouco de tudo, chega a uma conclusão, uma análise maior, mas ao mesmo tempo melhor para a gente entender. Né? Porque, como a gente vai falar bastante sobre o relacionamento especial nesse capítulo, é importante a gente entender que sempre que houver uma condição, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, é um relacionamento especial. Entendi. Sempre será assim. Porque quem está presente é o ego, não o ser. Entendido. Entendeu? É isso Muito que a gente tem que ter o foco. Depois, conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai entender melhor a fundo como que se move essas forças aqui dentro, né? Mas, por enquanto, a gente tem que entender nessa coisa mais, assim, né, reta. Relacionamento especial tem a ver com o ego, não tem a ver com algo superior. É importante, né? Porque essa sinapse, né, com relação, quando a gente lê esse livro, ela tem que ser assim, né? Tá bom? Aí ele fala assim, ó, a capacidade de sentir empatia é muito útil para o Espírito Santo, desde que permitas que ele a use a seu modo. Seu modo é muito diferente. Ele não compreende o sofrimento e quer que ensines que o sofrimento não é compreensível. Quando ele se relaciona através de ti, não se relaciona através do teu ego com o outro ego. Eu acho que ficou meio já claro o que eu li aqui, que tem a ver com o que nós já conversamos há pouquinho, né? Mas ficou alguma dúvida desse texto com relação com o Espírito Santo? Né? Que o Espírito Santo é a parte do nosso ser que nos, vamos dizer assim, que nos pega pela mão, né? E ele é capaz de nos orientar no caminho, né? Então, por isso que fala assim, ó, seu modo é muito diferente. Ele fala assim, o Espírito Santo, desde que permitas, ele usa a capacidade de sentir empatia, é muito útil para o Espírito Santo, né? Por que ele é muito útil? Porque se a gente, como a Leila comentou, estiver em presença, a presença do Espírito Santo está nos acompanhando, né? Ele estava ali do nosso lado. Então, ele tem a possibilidade de nos ensinar. Se for sem empatia real, né? Se for uma empatia ligada à simpatia, né? Como a gente costuma usar, ela não é real, ela é uma ilusão, né? Aí fala assim, o
compreendendo que a cura da dor não se dá através das tentativas delusórias de entrar nela e aliviá-la por compartilhar a delusão. Quem é que lembra o que é delusão? Diferente de ilusão. Isso a gente já estudou para trás, ano passado. Eu acho, não me engano, é a ilusão inconsciente. É isso? Daria para botar dentro. É uma ilusão consciente. A gente sabe que aquilo ali é uma ilusão. A delusão é uma ilusão inconsciente. Aquilo que a gente não consegue ver. Isso. Então, por isso que quando a gente vê a ilusão, é possível trabalhar com o Espírito Santo, trabalhar com a força, né? E usar as ferramentas dos milagres para poder pedir perdão, para que aquilo aconteça. Então, aquela ilusão some, né? E se cria um aspecto mais real de conhecimento interno nosso. Enquanto a gente não vê essa ilusão em nós, né? E ela é dentro de nós aqui, né? É uma delusão. Então, a gente entende, né, de uma forma mais simples, que o planeta em si, de forma coletiva, vive uma delusão, né? Nós fazemos parte do planeta, vivemos também em delusão. A nossa função é deixar de viver nessa delusão coletiva. Então, individualmente, nós vamos fazer um trabalho para perceber a nossa delusão através das pequenas ilusões que percebemos. Né? É como se a delusão fosse uma coisa, né, grande, né, para ficar mais fácil da gente entender, e dentro tivesse todas as ilusões, né? E aí a gente, de vez em quando, tira uma. E aí é possível trabalhar naquela. Mas ainda existe, porque a delusão é a separação. É a sensação de separação. Né? Por isso que o planeta está desse jeito. Um processo delusório. Né? Além da ilusão. É incapacidade de percepção. Ignora a ignorância, mas é uma ignorância não ignorância, porque a gente pensa que ignorância é uma coisa estúpida. Não, ignorância é porque não vê. Nós ignoramos aquilo. Isso é a delusão. Deu? Alguém mais agora quer ler o parágrafo 2? Não precisa ler inteiro, se não quiser. Pode ler um pedaço. Porque eles são parágrafos todos grandes. Você quer ler, Fernanda? Posso ler? Então, por favor. É o 2, né? Isso. A prova mais clara de que a empatia, como o ego a usa, é destrutiva está no fato de que só é aplicada a determinados tipos de problemas e a determinados tipos de pessoa. Eles os selecionam e se une a eles. E nunca se une a não ser com o intuito de fortalecer a si mesmo, tendo-se identificado com aquilo que pensa, que compreende o ego, vê a si mesmo e quer aumentar a si mesmo, compartilhar do que é como ele. Não cometas nenhum equívoco acerca desta manobra. Sempre que o ego sente empatia, o faz para enfraquecer, e enfraquecer é sempre atacar. Tu não conheces o significado da empatia. Entretanto, de uma coisa podes estar certo. Se apenas te sentares serenamente à parte e deixares que o Espírito Santo se relacione através de ti, terás empatia com a força e ganharás em força, não em fraqueza. É isso aí. Então, vamos lá. Ó. A prova mais clara de que a empatia, como o ego a usa, é destrutiva, está no fato de que só é aplicada a determinados tipos de problemas e a determinados tipos de pessoa. Vocês entenderam isso que a gente já falou, já agora um pouquinho, né? Que é a ideia do relacionamento especial. Então, ele fala assim, ó, a prova mais clara de que a empatia, como o ego a usa, é destrutiva, está no fato de que
só é aplicado a determinados tipos de problemas e a determinados tipos de pessoas. São aquelas que nós achamos que combina conosco. Ou são aquelas coisas que nós aceitamos. O que não aceitamos e o que não combina, o ego não tem empatia. Porque ele usa a empatia de acordo com a sua medida, dentro do ego aqui. Conseguiu entender? Ó? A prova mais clara de que a empatia, daí ele fala assim, ó, como o ego a usa, né? Ele está falando o ego usando a empatia, é destrutiva, está no fato de que só é aplicada a determinados tipos de problemas, né? E a determinados tipos de pessoas. Aqui, determinados tipos de problemas, né? É muito comum na família, né? A gente sempre ter alguns tranqueira, como a gente fala, né? Usando expressão bem popular. Então, na nossa família, aquele tranqueira, a gente sempre justifica, né, as coisas erradas que ele faz por 1000 motivos. Então, entre aspas, nós consideramos isso uma empatia. O ego considera, né? Mas se for o tranqueiro do vizinho, ele não vale nada. Entende? O ego não tem nenhuma empatia com relação a isso. Vocês entenderam como é que funciona? O que eu quis dizer? Os problemas e a empatia com o próximo? Aquela pessoa que nós temos, entre aspas, uma simpatia, que daí fica mais fácil a gente entender, para a gente começar a separar, porque aqui no próprio texto fala que a gente não entendeu ainda o que é empatia. Aquilo que nós temos uma simpatia, né, que o ego dentro de nós aprecia, né, a gente sempre vai justificar como uma coisa que podia ter, entendi, coitado, não sei o quê. A gente vai ter uma justificativa e vai ponderar a circunstância. Quando não tem essa empatia, né, egóica, nós vamos, né, acusar e vamos julgar e vamos, né, fazer o que o ego sabe fazer bem. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Entendeu? Daí ele fala assim, ó. Ele os seleciona e se une a eles. E nunca se une a não ser com o intuito de fortalecer a si mesmo. Tendo se identificado com aquilo que pensa, que compreende, o ego vê a si mesmo e quer aumentar a si mesmo, compartilhando o que é como ele é. Eu acho que dá para entender já o que eu falei aqui, né? Não é assim, não é... Gente, lembra quando a gente conversava com o próximo? A gente não agia assim? As nossas opiniões, os nossos conceitos, as nossas crenças, os nossos dogmas, eles sempre eram muito importantes e nós defendíamos eles com unhas e dentes, não eram assim? Hoje a gente já é um pouco mais ponderado, não é? Sim. Márcia, por favor. Eu chamo egoicamente, eu tenho que colocar isso, né? Essa situação que você citou aí, eu sempre me refiro a ela assim, quer dizer que quando o sangue é azul, não tem problema. Quando é do sangue azul, tudo bem, valeu. Agora, quando não é do sangue azul, você foi falando, eu lembrei da minha fala, egoicamente, tem que botar isso, né? Se a visão fosse mais superior um pouquinho, a colocação seria outra. Sim. A gente olharia os fatos sem as conclusões e os julgamentos do ego. Uhum. Olharia os fatos como eles são, né? Então, não quer dizer que às vezes, né, como diz, a gente tem o tranqueiro da família que a gente vai jogar ele fora, né? Mas talvez a gente tenha atitudes diferentes com ele que a gente não tinha antes, né? Entende? E também quando nós olharmos o tranqueiro do vizinho, a gente vai falar, eu também tenho um tranqueiro em casa. Entende? É diferente a visão agora, né? É essas ideias que elas vão mudando, entende? A gente vai vendo essas coisas, né? Que a gente não via antes, né? Porque eu sempre falo porque tem que vir daqui para lá, né? Porque, lembra, é só a gente que vê. Ninguém vê por nós, né? Então, como eu digo, não tem ninguém lá fora. É só nós vendo. É só nós olhando, só nós sentindo, né? Não existe nada. Né? É muito doida essa percepção, assim, né? Aí você começa a entender que não... né? É outra visão, né? Deu ou eu posso continuar? Uhum. Daí ele fala assim, ó. Não cometas nenhum equívoco acerca desta manobra, né? Sempre que o ego se sente empatia, o faz para enfraquecer
Enfraquecer é sempre atacar, né? Tu não conheces o significado da empatia. Entretanto, de uma coisa pode estar certo. Se apenas te sentares serenamente à parte e deixares que o Espírito Santo se relacione através de ti, terás empatia com força e ganharás em força, não em fraqueza. Né? Então, é bem assim, não é? Esse exemplo que eu dei, assim, né? Eu tenho tranqueira em casa e eu lembro, e aí o tranqueira do vizinho também passa a ser uma tranqueira natural na minha vida, porque tranqueira é tranqueira, né? Já é uma visão totalmente diferente. E não vou atacar, porque antes eu ia atacar só o vizinho, né? A minha tranqueira, né, no caso, ela não é tão perversa, ela não é tão irresponsável, ela não faz tanta coisa errada. Ou ela faz aquilo e eu justifico os erros dela, né? Entende? Já passamos, esse período já ele some, né? Dentro da nossa vida. A gente olha diferente para aquela pessoa. É porque daí, como ele diz, senta tranquilamente e deixa o Espírito Santo fazer o seu trabalho, né? Você vai olhar para a pessoa de outro jeito, sem achar nada. É mais ou menos assim que eu entendo aqui, né? Não sei se alguém quer dar um exemplo ou se quer falar diferente do que eu falei. Isso eu acabei de ler. Márcia, por favor. Que não resolve, né, Sara. Esse tipo de empatia é mais um consolo. A empatia que a gente encara como a nossa, né? A gente está sempre consolando, como você falou, não foi bem assim, não, mas sempre há uma justificativa para, entre aspas, o sofrimento, o erro, né? A empatia que eu entendo na visão do livro, do 100, ele ajuda a pessoa a se libertar daquilo, do medo, da dor, seja em que situação ele esteja, da culpa, né? É assim que eu estou enxergando isso. A nossa empatia, ela só reforça ali, eu sei, isso realmente é assim, né? Não é assim? É assim que eu estou enxergando essa questão aí. É porque a gente, lembra, né? Nós temos a mente certa e a mente errada. Então, parte da nossa vida ainda vai demorar um tempo, né? Ela ainda vai ser na mente errada. E a mente errada, ela precisa se sentir segura. Então, ela vai fazer esses argumentinhos para que a gente se sinta seguro, para não entrar em parafuso. Entende? A gente não entrar, né? Porque quando a gente entra em parafuso, a gente já saiu tá em outra, não sei nem onde a gente está, né? Mas quando a gente está na mente errada, a gente vai ficar procurando uma forma melhor, nossa, é sempre nossa, de como nos sentirmos seguros, o ego se sentir seguro, tá? Quando é a mente certa, a gente não, como você disse, não vai sentir medo, a gente vai estar ali, né? Com a presença do Espírito Santo e tá tudo bem, né? Então é bem assim como você disse, a gente fica usando argumentos justificando na nossa mente aquilo ali. Às vezes, para não tomar uma atitude, ou porque está com medo. Uhum. A gente fica validando o tempo todo o sofrimento, o que está acontecendo, e não é sair daquilo ali. A visão não é sair daquilo, é continuar, mas justificar. Isso. Não é? Exatamente, é assim mesmo. Eu, pelo menos, entendo assim dentro de mim também. Né? Vamos dizer assim, que muito já saiu, mas ainda tem muito, né? Assim, para algumas coisas elas não acontecem mais, mas eu me imagino que tem muito ainda. Eu tenho muito. Né? Eu só entendo aqui no livro. Fora do livro é muito complicado ainda. Não. A gente chega lá. Eu tenho muita esperança. Não, é porque o livro é a base. O livro é a base, né? Aí a gente tem que tentar estudar o melhor possível para quando a gente estiver fora, lembrar da base, das frases. Cadê a minha empatia? né? Olha a minha simpatia aí, né? Aquela coisa. Entendeu? É isso mesmo. Neirilene. Vou fazer uma pergunta aqui. Se tem alguma coisa a ver, o que vocês entendem? Sara, esse termo empatia. Esse termo empatia, ele leva à misericórdia?
Se você usa a palavra misericórdia ligada à No compaixão? sentido de ajudar, ver a dor do outro, você ajudar o outro. É que assim, é Ou aí não que sei, ele não tá. Como é que é? Eu tô assim, eu meio perdida mesmo. entendi também dessa forma. É como ele diz, é que eu penso que a gente vai entender um pouco melhor para frente. Talvez ele possa dar algum exemplo, alguma frase mais que entre mais dentro de nós, né, no sentido de compreensão. Mas é mais ou menos isso. A empatia, eu entendo que ela é uma virtude do ser, entende? Então, assim, quando uma pessoa, quando qualquer mestre, né, um grande homem, uma grande mulher, ele está ali, ele está sendo empático, porque ele não nos julga e não nos condena, ele simplesmente nos vê. Então, ele pode, sim, realmente usar da misericórdia com relação a nós, ou usar mesmo da palavra compaixão, né, que são palavras parecidas, né, por conta disso, porque ele é empático. Assim, às vezes ele, né, a gente pode falar um absurdo, né, assim, um horror de absurdo, né, um conceito horroroso, né, no sentido até religioso ou filosófico, e ele sabe que aquilo ali é uma ilusão da nossa parte, mas ele vai ter a plena misericórdia e compaixão conosco, por entender que nós estamos ignorando ou não compreendemos. Seria nisso que você quer dizer, né? Não, entendido. Eu estava querendo assim relacionar um tempo com outro, porque quando a gente lê esse termo empatia em outras obras, em outras coisas por aí, a gente lembra disso. Mas esse exemplo que você deu, você vê que Deus é muito empático com nós, né? Porque quantas reencarnações nós erramos, muita misericórdia, né? Aí ele estende a mão, lá e a gente volta de novo, arruma aqui, arruma ali, né? Mais ou menos isso. Isso aí, a empatia, ela eu penso que é uma qualidade do ser, né? Conforme a gente vai trabalhando com esse tipo de coisa, nós vamos nos tornando mais empáticos. E aí nós passamos a não ver a pessoa, mas o ser da pessoa. Empatia é ver o ser, né? Independente. Legal, mais ou menos isso. Eu estava querendo conectar aqui as... Eu sei, eu entendo. Eu também tinha uma ideia. A empatia, ela de vez em quando, agora ela está também abrindo um pouco dentro da minha mente, assim, a ideia da palavra, né? Porque aqui o livro, ele é bem diferente do comum e corrente, né? Se a gente pegar o texto que a gente leu ali, os slides em português, aquilo ali é muito abrangente, né? Porque praticamente tem a parte do ser ali, mas o ego pode estar presente também. Aqui não, aqui a empatia, o ser tem que estar presente, senão não há empatia. Entendi. Aí eu vou ler aqui para nós, ó. A tua parte é apenas a de lembrar-te disto. Não queres que nada do que valorizas venha a ti através de um relacionamento. Não escolhes feri-lo nem curá-lo ao teu próprio modo. Não sabes o que é a cura. Tudo o que aprendeste acerca da empatia vem do passado. E não há nada do passado que queiras compartilhar, pois não há nada do passado que queiras guardar. Não uses a empatia para fazer com que o passado seja real e assim perturbá-lo. Deixa-te ficar gentilmente de lado e permite que a cura seja realizada para ti. Mantenha em mente apenas um único pensamento e não o percas de vista. Por mais que sejas tentado a julgar uma situação qualquer e a determinar a tua reação por julgá-la, concentra a tua mente apenas nisso. Eu não estou só e não iria impor o passado a meu hóspede. Eu o convidei e ele está aqui. Eu não preciso fazer nada, exceto não interferir. Né? Então, vou ler de novo. Olha assim, ó. A tua parte é apenas de lembrar-te disto. Né? Que ele fala assim, ó, aqui na parte de cima, assim, ele fala assim, se apenas te sentares serenamente à parte e deixares que o Espírito Santo se relacione através de ti, terás empatia com força e ganharás em força, não em fraqueza. Né? Esse foi o final desse parágrafo 2. Aí no 3, assim, a tua parte é apenas a de lembrar-te disto, né? De se sentar-te em paz. Daí ele fala assim, não queres que nada do que valorizas venha a ti através de um relacionamento. Não escolheste feri-lo nem curá-lo a teu próprio modo. Não sabes o que é a cura. Tudo o que aprendeste acerca da empatia vem do passado.
vocês entenderam que ele quer dizer, ó, não escolheste feri-lo a teu... Como é que é? Ó, não queres nada do que valoriza através do seu... Ó, não escolheste feri-lo nem curá-lo a teu próprio modo. Não sabes o que é a cura. Tudo o que aprendeste acerca da empatia vem do passado. Por que é assim? De empatia vem do passado. Porque aquilo já aconteceu. Quem é que tem passado, gente? O ego. E aquilo já aconteceu. Então tudo, por isso que quando a gente senta em mente serena, né, deixando a mente tranquila, não há passado naquele momento. Então há a possibilidade da empatia aparecer num relacionamento e se curar, e nos curarmos, porque a tendência é que a gente, assim, quando a gente entra vai numa conversa, né, sem conhecer o que a gente está falando aqui, a gente vai buscar informações na nossa mente. A gente vai ao passado buscar alguma coisa para poder ajudar no momento presente, né? Naquilo que ele está resolvendo. Só que vai ser sempre nos relacionamentos e nas coisas que nós vivemos de forma egóica, né? Então, se a gente vai dar, às vezes, um conselho para uma pessoa, um relacionamento, no matrimônio de alguém, né? No casamento de alguém, a gente vai pegar alguma experiência nossa, ou alguma coisa que nós lemos. Não tem nada a ver com empatia isso, né? Eu não estou dizendo que os exemplos, não, o que eu estou querendo dizer é a forma que a gente coloca, né? A forma como nós por exemplo, se às vezes nós gostamos muito daquela pessoa, né? E não gostamos muito do marido dela, a gente pode mudar o foco, né? Fazer até com que ela se separe daquela pessoa, usando porque a gente está ajudando ela, né? Ou vice-versa, se a gente não gosta muito dela e gosta do marido, a gente às vezes defende o marido, né, que fez uma coisa errada, mas a gente defende ele. Então é nessa ideia, isso é o passado em nós, é a forma como a gente via. A gente usa de argumentos falsos nos nossos relacionamentos. Daí ele fala assim, ó, não escolhes feri-lo nem curá-lo a teu próprio modo. Não sabes o que é a cura. Ele fala assim, tudo que aprendeste acerca da empatia vem do passado. E não há nada do passado que queiras compartilhar. Por quê? Pois não há nada do passado que queiras guardar. Porque quem sabe a resposta melhor para aquela situação, quando a gente tem que estar diante de uma situação dessa, por exemplo, uma conversa, que nem eu falei, de uma pessoa que está com problema no relacionamento matrimonial, é o ser. Então, necessariamente, você não precisa ir no seu passado. Naquele momento presente, você pode descobrir a melhor forma de se comunicar com ela, sem ter que pegar coisas do passado. Estou conseguindo fazer entender ou não? Né? Porque a forma antiga de se relacionar era assim, né? Porque a nossa mente era uma mente errada e nós buscávamos todos os argumentos da nossa mente. Podia ser lindas as formas e as palavras. O discurso podia ser maravilhoso, gente. Não estou falando, porque o ego também fala bem, fala bonito. Mas dava errado. Acabava em sofrimento. Uma das partes ia acabar em sofrimento. Consegue entender? Sim. Né? Então, assim, vocês já entendem que era assim o nosso movimento, né? Interno. Né? E hoje ele não deve mais ser assim. A gente não deve buscar o passado, porque ele é do ego. É só o momento presente. Não quer dizer que a gente não vai para o passado olhar algumas coisas, gente. O que eu tenho a dizer é que a base não é o passado. Né? Aí fala assim, não uses a empatia para fazer com que o passado seja real e assim perpetuá-lo. Né? Assim, deixa-te ficar gentilmente de lado e permite que a cura seja realizada para ti. Né? Porque lembra, quando a gente cura a si e cura o outro. Nerilene. Isso aí é muito sério e interessante, essa questão da cura. Porque quando não há cura, há sofrimento. Quando não há cura, não há crescimento, né? E o nosso objetivo é crescer. Vamos dar o exemplo aqui do relacionamento que você está dando. Se eu busco o passado, né, para o meu presente, para resolver situações, a tendência é eu cometer os mesmos erros, né? Então, você tem que estar com
conectado, com a mente plena, né? Porque assim vai tirando os velhos hábitos, né? Que o Joey fala, né? Os velhos hábitos, os velhos estados mentais e substituindo por coisas novas, boas atitudes, bons pensamentos, boas vibrações, né? E para mudar a história, porque senão não vai mudar. Os relacionamentos vão ser do mesmo jeito, em todos os níveis, com parente, né? Então, precisa ter um estado de consciência muito grande, uma observação e um querer muito grande do nosso ser. Falar, meu Deus, eu preciso mudar. Primeiro, por amor a mim mesmo, que eu não quero continuar nessa estrada, né? Então, isso aí é muito interessante, eu achei legal isso aí, sabe? Mas é bem isso mesmo. Isso muda a nossa vida, mudando essa forma de pensar, que é o que a gente busca, mudar a vida. Mudar a vida, na verdade, a gente vai viver a vida, né? E não o ego viver a nossa vida. Escolher a paz, né? Isso, exatamente. Aí eu posso continuar ou vocês querem falar mais alguma coisa? Pode continuar. Mantenha em mente apenas um único pensamento e não o percas de vista. Por mais que seja tentado a julgar uma situação qualquer e a determinar a tua reação por julgá-la, concentra a tua mente apenas nisso. Eu não estou só e não iria impor o passado a meu hóspede, né? Eu o convidei e ele está aqui. Eu não preciso fazer nada, exceto não interferir. Quando vocês leem, eu não sei se isso aqui é um poema, não sei o que é, porque eu não sou, mas é uma citação muito bonita. O que vocês entendem com isso? Quem é o hóspede? Kátia? Na minha compreensão, é o Espírito Santo. Tá. E quem mais? Eu não estou só, né? Ele diz É que assim, eu entendi, é que é por isso que eu estou te falando, né? É que assim, dentro de mim, assim, o Cristo habita o meu coração. Então eu penso que o hóspede é o Cristo. Isso, né? Entendeu? Aí ele fala assim: eu não estou só e não iria impor o passado a meu hóspede, né? Porque o Espírito Santo, ele está comigo. É como se ele estivesse do meu lado. Eu não sei, é a sensação que eu tenho, gente. Isso não é a verdade, mas é a forma como dentro de mim a coisa funciona. Então ele fala assim: eu o convidei e ele está aqui, né? Aí ele fala assim: eu não preciso fazer nada, exceto não interferir. Mas também pode ser o Espírito Santo. Lembra que as três forças é uma força única. Então, pode ser, eu convidei o Espírito Santo para ser o hóspede nesse momento. E assim é. Eu penso que é muito pessoal, mas é bem por aí. São as três forças. Podia ser o pai também, né? Sim. Então, é bem... eu penso que abre o leque para isso. Mas se alguém quiser fazer o comentário, Márcia... Você vai... Eu acho que esse hóspede aí depende de quem a gente estiver ouvindo na hora. Tanto pode ser o ego, como pode ser o Espírito Santo. Não, mas daí, assim, eu não estou só e não iria impor o passado a meu hóspede. Pode até pegar o ego, mas eu penso aqui que tem a ver com ser, Márcia. Mas também pode ser. Quando ele diz eu não estou só. Assim, penso eu, mas também poderia ser. Mas não, eu vejo... Eu não preciso fazer nada, exceto não interferir. É o Espírito Santo. Isso o ego, mesmo. Ele passou pelo lado. Porque conseguiu chegar onde eu cheguei, porque depende de quem, conforme a Kátia ia falando, eu falei, poxa, mas depende de quem a gente estiver ouvindo. Eu não me liguei no texto, entendeu? Eu me liguei na palavra hóspede. Sim. Entendeu? Mas, de repente, o textinho aqui é o Espírito Santo. Tá bom. Com certeza. Kátia, por favor. Esse hóspede me chamou a atenção porque ele está com H maiúsculo, né? E ele fala, maiúsculo, também convidei, e ele, Uhum. Então, por isso que ele fala, eu não estou só
e não iria impor o passado. Né? Como que eu vou trabalhar o passado com a presença? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Então, digamos, o nosso ser, é o Espírito Santo, como a Sara diz, né? Como a gente consegue, como eu consigo compreender no momento. Então, digamos que tem uma situação X, assim, e eu preciso me lembrar quem está comigo, né? Nas escrituras está escrito assim, deixa Deus fazer. É um versículo bem pequenininho, 3 palavras, deixe Deus fazer. Então, pode ser Deus, o Espírito Santo, nossa Mãe Divina, para mim, eu busco, né, olhar para isso dessa maneira, porque esse assunto está sendo bem interessante, assim, né? Aí ele diz assim, eu não preciso fazer nada, porque se é a mesma coisa para mim, como também, né? O Mestre Jesus, ele diz, a pessoa dizia, né? O próprio Jesus, né? Digamos assim, aquieta-te. Ou seja, relaxa aí. Né? Como disse, acho que a Nerilene, ou foi a Márcia, é melhor estar errado do que ter razão. Aquieta-te e deixa que eu faça o trabalho em você. Quando o Eckhart Tolle fala entrega, vocês foram lendo, falando e vieram essas palavras para mim, e para mim isso faz todo sentido. Eu não tenho como resolver o passado, porque ele está no passado, né? Não adianta eu ficar comentando cognitivamente com ninguém, porque vai ficar criando mais do mesmo. É isso que eu penso, né? Então, se isso, algo está me incomodando, está ligado ao meu passado, eu preciso convidar ou permitir que quem tem poder faça. Aí foi onde eu falei o Espírito Santo. E aí o Sara abriu a compreensão para outras palavras, né? Porque ele diz assim, eu não preciso fazer nada, exceto não interferir. Eu estar presente. Exatamente. Deixar aquilo ser dissolvido, né? Eu penso assim, eu sinto assim. Mas é por aí mesmo, eu entendo também. Eu penso que a gente. Que esse livro, ele é, como a gente diz, ele é denso, né? Então, a nossa compreensão, ela também vai dentro do nosso pequeno limite de compreensão, né? Mas é por aí mesmo. Conforme você for falando, são essas ideias que elas vão surgindo, né? Na nossa mente. Márcia, por favor, que eu desliguei seu telefone porque estava interferindo no som. Pode falar. Não quero não, eu esqueci. O ventilador está ligado, por isso está fazendo barulho. Tá. Então, vou continuar aqui, ó. Eu vou ler um pedaço, eu acho que eu não sei se eu vou ler todo esse parágrafo, né? Ó. A verdadeira empatia é daquele que tem o conhecimento do que ela é. Aprenderás a sua interpretação da empatia se permitires que ele use a tua capacidade para a força e não para a fraqueza. Ele não irá abandonar-te, mas certifica-te de que tu não o abandonarás. A humildade é a força apenas nesse sentido. Reconhecer e aceitar o fato de que tu não sabes é reconhecer e aceitar o fato de que ele sabe. Acho que a gente pode parar aqui, né? Que pega um pedaço que a Kátia até disse. Ó, a verdadeira empatia aí aqui o daquele está em maiúsculo, que tem o conhecimento do que ela é. Aprenderás a sua também está em maiúsculo. Interpretação da empatia, se permitires que ele, em maiúsculo, use a tua capacidade para a força e não para a fraqueza. Ele não irá abandonar-te, mas certifica-te de que tu não o abandonarás. A humildade é a força apenas nesse sentido. Reconhecer e aceitar o fato de que tu não sabes, e reconhecer e aceitar o fato de que ele sabe. Essa frase, se a gente leva ela como a tira-colo, o mundo melhora, para nós, pelo menos. Né? De que a gente não sabe nada. Parece difícil, às vezes, não sei nada. Né? Nossa, eu estudei tanto, eu fiz tanto. E não sei nada. Né?
Admitir isso não é fácil, né? Não admitir, quando eu falo não sei nada, a gente olha o mundo hoje e a gente começa a ver que a gente compreende muito pouco ele. Nós olhamos para dentro de nós e nós vemos que muito de nós não conhecemos, né? Não sabemos nem as nossas qualidades, né? E também, muitas vezes, não conhecemos a nossa própria escuridão. E quando nós admitimos isso para nós mesmos, fica mais fácil. Por isso que daí ele pode nos ajudar, né? Existe alguém que pode nos ajudar, que com a mente certa, é possível entender isso que ele está dizendo aqui. A verdadeira empatia é daquele que tem o conhecimento do que ela é. Né? Alguém quer fazer um comentário sobre isso que eu falei? Nerilene, por favor. Verdadeira empatia é daquele que tem o conhecimento do que ela é. O daquele aqui está em maiúsculo. E o que também. É daquele que, né? Ou seja, Será que deixa eu ver se meu raciocínio está certo. A partir do momento que eu vou me conhecendo, que eu sei que eu sou um ser em aperfeiçoamento, ou seja, sou um aprendiz do universo, né? Estou conhecendo as minhas escuridões, estou me trabalhando, é mais fácil de eu compreender o outro, de eu ter empatia pelo outro, não é? Porque se eu acho que eu sou bam, eu acho que eu sou... Então, jamais eu vou compreender a fraqueza do outro, né? Então, eu acho que cada vez que nós nos conhecemos, cada vez que nós nos aprofundamos esse conhecimento de nós mesmos, do quem somos, é mais fácil compreender o outro. É por isso que os espíritos elevados têm facilidade de ter empatia, não é? Porque eles compreendem essa complexidade do que é o ser humano, né? Os seres divinos, seres iluminados. Eles compreendem o que é a complexidade do que é o ser humano. Né? Por acaso, quando o Cristo estava lá na cruz, falou bem assim, perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Né? Para que mais empatia do que é? Né? Porque ele sabia a complexidade, né? Que do ser em evolução, sabia que eram aprendizes que tinham ali, ele não sabia o que estavam fazendo, como é que tu usa o termo aí? Tá tudo com a cabecinha meio, tá tudo, o termo que você usa aí, Sara, insanos. Momento de insanidade, né? Coletiva. Vamos matar o Cristo. Aí falou bem assim, perdoe, Pai, ele não sabe o que faz. Então, porque o Cristo já tinha uma noção do que é o ser humano, né? Um ser complexo, em estado de desenvolvimento. Então, o grau de empatia do Cristo foi grandioso ali. Não é mais ou menos por aí? O que vocês acham? Eu penso que ali é um exemplo de empatia, né? Uhum. Poderia pegar a empatia nesse ponto aí, né? Que também poderia usar a ideia de compaixão, de misericórdia, também no mesmo momento, né? Mas é essa ideia de não... Porque ele fala aqui, ó, quer ver? Ó, não uses a empatia para fazer com que o passado seja real. Deixa ficar gentilmente de lado e permita que a cura seja realizada para ti. Mas é outra coisa que vê, ó. Lá embaixo. Quer ver, ó. E não há nada do passado que queiras compartilhar, pois não há nada do passado que queiras guardar. Não use a empatia para fazer com que o passado seja real e assim perturbá-lo. Então, é essa ideia que a gente tinha antes, né? Então, pegando isso que você disse, né, da parte do Cristo, né? Então, ele olhou aquela humanidade, já entendeu tudo, né? Já sabia a condição de todos aqueles que estavam ali, a completa inconsciência, e na verdade era uma completa delusão em parte, né? Por isso que ele disse, perdoai, Pai, que eles não sabem o que fazem, né? É mais ou menos assim que eu entendo, né? Da ideia disso, de que a empatia é algo, poderia dizer uma virtude do ser, né?
a gente ainda vai demorar para entender um pouquinho, porque a gente ainda usa muito a empatia como simpatia. Assim, eu fiz esse jogo. Eu não estou dizendo que isso é certo, que isso é o verdadeiro, né? Mas aquilo que nos é legal, nos é simpático, né? Que agrada, no caso aí, é o ego, né? Eu tô falando. Aí a gente tem empatia. Não é? Empatia é com qualquer um, né? Isso não quer dizer que a gente tenha que ser, né, se deixar ser martirizado, ou ser judiado, ou ser magoado, né? Mas muitas das coisas que nós levamos para o lado pessoal tem a ver com o passado. Por isso que tem problemas. Por favor, Fernanda. É isso mesmo. É assim, Sara, para mim ficou assim muito confuso, mas no final, juntando, feito um quebra-cabeça, eu fui compreendendo, entendendo. E como você disse, ainda tem muito que aprender e entender. Mas eu achei bem interessante quando você botou lá no grupo sobre empatia. Eu achei que aquilo ali que você colocou, que diz assim, empatia, é a sua primeira frase assim, que eu vou de fato colocar, que você colocou, foi a capacidade de se colocar no lugar do outro, é se identificar com o outro. E eu acho que essas duas frases, ela tem tudo a ver com o que todos falaram aí. Com o que cada um falou, se tornou um quebra-cabeça e foi juntando, né? Para mostrar que colocar-se no lugar do outro é o que o ser quer que seja, né? Sim. É o que o ser quer que a gente faça isso. E, às vezes, no passado, a gente não era assim. O ego atrapalhava não se colocar no lugar do outro, para ver o outro melhor. E aí, você vendo o outro, você pode também ser melhor. Às vezes no passado, a gente viu o outro, mas com os olhos do ego. É isso que é a diferença. Porque, às vezes, quando ouve essa frase que você disse, dependendo de quem ouve, né? Colocar-se no lugar do outro, se for o ego que ouve, ele vai tirar conclusões e vai julgar. Agora, se for o ser que ouve, né? Ele vai simplesmente ouvir, como diz, sentar-se serenamente e participar do relacionamento. Entende? Por isso que eu falei que às vezes a palavra empatia, dependendo de como quem está habitando em nós, ela pode ter um significado diferente. Embora ela seja esse significado que você leu. Compliquei a sua mente? Não, ajudou. E aí, gente, mais alguma coisa que a gente vai concluir aqui hoje o nosso encontro? Deu? Alguém quer falar mais uma coisa? Senão a gente vai encerrar hoje, né, o nosso... Eu achei interessante estudar esse capítulo, embora a gente, né, porque nós precisamos entender bem o que é se relacionar, tanto conosco quanto com o próximo. Eu acho que isso é uma grande virada de chave na vida nossa vida, né? Entende? E, por consequência, na vida do próximo, né? Mas é importante. Tá bom? Tá bom. Então, deu? Neilene, por favor, peraí. Não, Um pouquinho mais. Dos nossos maiores problemas é relacionamento. Eu não quis assim, né, falar. Níveis, família, relacionamento, companheiro, tudo. Ai. Mas é isso aí, somos aprendizes. É verdade. Márcia, por favor. Não, é só para saber se a gente, semana que vem, vai dar continuidade. Eu pensei em a gente estudar esse capítulo 16 até o final, e aí depois a gente volta para aquele que a gente não terminou. Tá, e o final dele é até o item 7, é isso? Não, a gente vai... A página... Não, a gente vai até o final. É a página... Peraí, meu Deus. A gente vai até a página 371. É bastante, vai ser longo aqui. Nós vamos sair craque em relacionamentos.
Ah, quem dera, coisa boa. Não, aqui a gente está para aproveitar o momento, gente. Aí, Nerilene, ela falou dos mestres, eu estava pensando, os mestres devem olhar para a gente e falar assim, coitado, eles pensam. Não, eu acho que quando eles olham para a gente, eu penso que eles estão torcendo. Olha lá, eles pensam. Né? Torcendo. Vai lá, povo, né? Mas estão tentando, né? Entendeu? Nossos pequenos passos. Mas é isso mesmo. Não, de formiga sem vontade, como disse o Marco e Lulu Santos. É isso mesmo. Não, e esse capítulo todo foi muito bom nós lermos até o final da página 371, que o capítulo 12 diz bem assim: Pai, perdoai-nos as nossas ilusões e ajudai-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento. Tá vendo? Muito bonito. Teve é que eu peguei aqui, eu abri e tem um pedaço aqui que eu não vou saber, no meio do... Quando eu li aquilo, eu falei, gente, essa frase é para mim. Aí eu resolvi convidar vocês para estudar esse capítulo. Por favor, Leila. Aqui eu estou aqui assim, me fazendo uma observação, como é que está essa empatia comigo mesma. Como é que está essa empatia comigo mesma, né? Quanto que eu estou me dando de atenção, me ouvindo, estando comigo mesma, né? Então, eu só posso alcançar esse estado de silêncio, de estar ali, junto no relacionamento, ou pessoa, ou seja, o que for, a partir do momento, eu entendo, assim, que é quando eu conseguir ter esse entendimento profundo de como que é que eu estou dentro de mim. Como é que está esse relacionamento comigo, né? Isso é muito importante. Se os seus relacionamentos especiais estão te levando a um sofrimento, né? E com você mesmo, com seus colegas aqui dentro, né? Se eu só entendi o trocadilho, né? Entendeu? Ou seja, não existe mais relacionamentos especiais, vamos deixar de ter relacionamentos especiais, né, conosco mesmo. Aquele que, né, o reclamão, o preguiçoso, o mentiroso, né? É uma lista, né? Esses são os nossos especiais. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, né? E a gente se encontra alguns domingos e outros na terça que vem. Né? Um grande abraço a todas. Um beijo. Tchau, até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Um abraço, tchau.